Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Zanelato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o Educa HQ. Bem, galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de sociologia dentro da criação das histórias em quadrinhos. Ou seja, não é como podemos nos utilizar da criação das histórias em quadrinhos como incentivo à pesquisa e estudo da área de sociologia. E bem, eu acho que vocês já devem saber, esse vídeo aqui não é apenas para professores de sociologia. Os quadrinhos trabalham com a junção de diversas áreas do conhecimento. Então mesmo se você for um professor de uma outra área, pode continuar aqui também, beleza? E bem, galera, os quadrinhos podem abordar diferentes aspectos da sociedade, seja no campo da sociologia, antropologia ou mesmo política. E já existem diversos quadrinhos que já se apropriaram desses campos diferentes. O primeiro que eu vou citar aqui eu acho que muitas pessoas conhecem, se chama V de Vingança, com o roteiro de Alan Moore e a arte do David Lloyd. Esse é um quadrinho que conta a história de Eve, uma jovem órfã que, desesperada pelas questões financeiras, tenta se prostituir. Porém, ela é descoberta por policiais e antes de ser morta por eles, um homem mascarado chamado V aparece, mata um dos policiais e a salva. Esse é um quadrinho pós-apocalíptico escrito em 1983 e se passa em 1997. Nele, o mundo passou por uma guerra nuclear e um grupo fascista se aproveita de uma instabilidade ocorrida no Reino Unido para chegar ao poder e implantar um regime violento. E é bem interessante aqui a escolha do Moore, porque ele coloca um personagem anarquista que não tem rosto e muito menos um nome, para ser um inimigo desse estado autoritário. E o V se utiliza de ações diretas, explodindo o monumento, dentre outras coisas. E esse é um quadrinho que, além de abordar a questão do fascismo, ele mostra que esses grupos se utilizam de momentos de instabilidade e são apoiados por grandes empresas para conseguirem chegar ao poder. O próximo quadrinho também é bem conhecido de vocês, e o nome dele é X-Men, criado pelo roteirista Stan Lee e o desenhista Jack Kirby. Esse é um quadrinho que surgiu na década de 60, mas foi nos anos 70 que ele ganhou maior notoriedade, trazendo questões de preconceito. Nas histórias acompanhamos diversos mutantes, seres humanos que deram um passo além na evolução humana, e na puberdade eles desenvolvem superpoderes. E os mutantes, por serem um risco à sociedade humana, ou pelo menos como a sociedade humana se vê, sofrem muito preconceito e crimes de ódio. Dois personagens são líderes dos mutantes e eles foram inspirados em líderes de luta dos direitos civis dos negros americanos. O Charles Xavier foi inspirado diretamente no Martin Luther King e o Magneto foi inspirado diretamente no Malcolm X. O que também é bem problemático, levando em consideração que o Magneto é um vilão. E ele mostra aí uma ideologia dentro da própria criação dessa história, tentando criminalizar a questão do radicalismo e de movimentos mais revolucionários. Mas esse quadrinho também ele é bem interessante para pensarmos na questão de preconceito dentro da sociedade, no que eles são embasados e como o medo e o ódio ao que é diferente e o senso comum reagem a isso. O próximo quadrinho também é bem conhecido, talvez não a sua versão em quadrinhos, mas a sua versão original. E o nome dele é Casagrande Senzala, em quadrinhos. Uma adaptação da obra do Gilberto Freire, quadrinizado por Ivan Wash Rodrigues. Esse é um quadrinho feito através da obra do Freire, e apesar das problemáticas da obra, que eu acredito que vocês já saibam, mostra que podemos construir histórias através de livros didáticos da sociologia. Mesmo que nesse exemplo específico eu acredito que falta um pouquinho na questão da linguagem dos quadrinhos, no sentido do diálogo entre a imagem e a palavra. Como vocês podem ver na imagem, retirada do quadrinho Desenhando Quadrinhos, do Scott McCloud, isso dentre outras questões que vão além do diálogo da imagem e da palavra. Questões próprias da linguagem de quadrinhos. Porém, essa aqui é uma referência bem importante, para pensarmos em como nos utilizar de um livro didático e usarmos para criar uma adaptação em histórias em quadrinhos. Sobre o estudo do personagem, eu acredito que é de grande importância a gente entender um pouquinho sobre o assunto que a gente vai discutir dentro das histórias criadas. Entender as suas características e particularidades, como no caso do preconceito, onde envolve medo e ódio a diferenças. E mesmo se formos estudar fascismo, religião, estudar um pouquinho as suas características e o que diferencia uma das outras.
Sobre a história em si, eu acredito que existem muitas possibilidades de criação de história dentro dos aspectos da sociologia. Como, por exemplo, violência. Podemos criar uma história que fale sobre violência doméstica, onde podem existir abusos físicos e psicológicos. E nessa história mostramos e contamos como que essas coisas acontecem. E também podemos falar, por exemplo, de violência do Estado, onde agentes do Estado se utilizam de violência na sua ação, seja nas manifestações populares, vistorias, ou mesmo em torturas. E acredito que só pegando esse exemplo da violência, nós conseguimos fazer diversas ações dentro de uma sala. Dividir as salas em grupos e cada grupo discutir um aspecto diferente sobre aquilo que está sendo discutido. Como no caso da violência, né? Um grupo discute violência doméstica, outro grupo discute violência do Estado, outro grupo discute outro tipo de violência e assim por diante. Uma outra possibilidade é pegar o caso da adaptação do Casagrande e Senzala. Nós podemos adaptar em uma história em quadrinhos um texto acadêmico, mas também podemos nos inspirar em um texto acadêmico para criar uma história em quadrinhos. Como por exemplo o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, onde podemos criar uma história que fale, por exemplo, sobre o homem cordial, um dos capítulos do livro. Enfim, esse é só um exemplo. E bem, eu como roteirista de quadrinhos sei o quão é importante para se criar uma história nós termos referências narrativas e visuais, tanto para construirmos e desconstruirmos histórias e desenhos. E para isso, podemos ir além das histórias em quadrinhos, podemos nos utilizar de filmes, por exemplo, como é o caso do A Onda, onde um professor estuda com seus alunos a questão do fascismo. Séries como o caso Evandro, que aborda questões como violência policial, justiça brasileira e preconceito a religiões de matriz africana. Desenhos como é o caso da Cinderela, que traz a questão da nobreza, da mulher e do patriarcado. Jogos como é o caso do Call of Duty, que traz a questão do imperialismo, da guerra e da violência. Quadrinhos como no caso do Conto dos Orixás, que adapta histórias do candomblé e da umbanda. Pinturas, como é o caso de Guernica, apontando a questão da Guerra Civil Espanhola. Ou mesmo fotografias, como é o caso dessa do Sebastião Salgado, mostrando a exploração dos trabalhadores da Serra Pelada. Então vai ser necessário uma pesquisa sobre aquilo que vocês vão discutir, e mostrar e levar isso para os estudantes se inspirarem para a criação das suas histórias. E bem galera, eu gostaria muito de agradecer ao Roger e à Natália, dois professores e sociólogos que me deram consultoria para a criação desse conteúdo. E esse vídeo aqui também é um oferecimento do meu curso, Formação Pedagógica, utilizando quadrinhos em ambientes educativos e culturais. Nesse curso a gente vai discutir um pouco sobre a linguagem dos quadrinhos e como podemos nos utilizar dela dentro de uma prática educativa, seja dentro da sala de aula, com uma oficina ou com algum curso. Os interessados podem entrar em contato comigo pelo meu Instagram. Nele eu também sempre mostro algumas palestras, oficinas e cursos que eu vou estar aplicando, além de postar esse vídeo aqui no meu IGTV. E também vou convidar vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube. Nele eu sempre posto os vídeos com uma semana de antecedência. E daí eu peço para vocês se inscreverem, compartilharem, curtirem e comentarem também o que vocês acharam do meu vídeo. E bem, semana que vem temos mais um Educa HQcast. E dessa vez eu irei entrevistar o Fábio Paiva, um professor universitário envolvido na pesquisa e no uso de quadrinhos na educação. E na outra semana temos mais um vídeo. E dessa vez vamos falar um pouquinho sobre as possibilidades do estudo de línguas estrangeiras dentro da criação das histórias em quadrinhos. Então é isso galera, valeu, falou e até mais!